de entrar em várias relações com o mesmo aprendizado. Inclusive tem um caso que eu nunca esqueço, assim. A pessoa que é muito normal não é confiável. Que é essa coisa que a gente fala assim, rolou uma química e tal, né? Então a gente vai ver no mapa por um outro olhar, outro nome. Será que meu relacionamento vai dar certo? Eu acho que essa pergunta tá errada. Mas vamos bater esse papo aí, né? De uma forma leve. Eu tô nessa sequência falando sobre as casas astrológicas e trazendo esse entendimento que, por esse olhar, a gente consegue dividir setores da nossa vida por 3 casas, no caso, né? E aí eu falei sobre a casa 3, que fala sobre essa troca, né? Eu tô falando sobre esse tripé que fala sobre as relações em si. E agora a gente chega nessa casa que é crucial, né? Que é uma casa de iniciação, sim. A casa 7 é quando a gente descobre ou percebe a relação com o outro. Porque na prática é o seguinte, assim, fica mais complicado. É isso, as relações, né? E a casa 7 ela não fala só de relacionamento afetivo, ou casamento em si, ela fala sobre sociedade, ela fala sobre toda relação que exige um compromisso, né? Inclusive clientes, né? Numa astrologia mais antiga, a casa 7, e não que esteja errado, né? Mas pensando nessas tradições, a casa 7 também fala sobre inimigos declarados, né? Tem um amigo meu que ele fala assim, quem fode a gente é os amigos, né? Porque os inimigos a gente não deixa chegar perto, né? Linguagem chula, né? Mas eu acho engraçadíssimo quando ele traz esse ponto, assim. Mas enfim, a casa 7. E aí o legal, primeiro, né? Pensando nesse olhar, primeiro das relações mais íntimas mesmo, os casamentos, né? Precisa diferenciar. Então, por exemplo, a casa 5, ela vai falar de relações afetivas, mas mais no sentido leve, do que eu gosto, o prazer de estar com o outro, romances, é uma coisa, a gente vai entender assim, namoros, né? Namoros, prazeres, paixões, inclusive, né? E quando a gente pensa na casa 7, para diferenciar, a gente vai pensar em relações que já exigem ou que passam por um processo de compromisso mesmo. Compromisso, né? Compromisso no sentido de um acordo. Tem uma técnica na astrologia que chama-se sinastria, que na prática é a comparação de 2 mapas astrais, né? A comparação no sentido de entendimento do que é essa relação. E aí, voltando para a pergunta lá no começo, será que esse meu relacionamento vai dar certo, né? Ou a sociedade vai dar certo, né? A gente vai usar a sinastria para entender isso. Só que é o seguinte, assim, antes disso, coloca para mim nos comentários em qual signo tem a sua casa 7, se tem algum planeta ali, se você sabe a posição do regente da casa 7, pra gente bater um papo sobre isso e você entender melhor como funciona para você, porque esse é o principal olhar aqui. Outra coisa, eu sempre coloco na descrição dos vídeos os links dos meus trabalhos, inclusive o acompanhamento que eu faço, que eu chamo de trilha astrológica, que é muito legal. Cure-se de quem você não precisa ser, essa é a chamada, né? E também o link para você fazer parte do grupo do WhatsApp, que também está muito legal, tem umas dinâmicas semanais, a gente aproxima o papo, inclusive lá também é o ponto de encontro para as reuniões que eu faço quinzenais. Então vem fazer parte, é gratuito, é mais para a gente conseguir ter essa proximidade, né? E aí voltando para essa primeira pergunta, será que o meu relacionamento vai dar certo? Eu tenho para mim que assim, se já tá junto, é porque já deu certo, né? Agora é preciso entender o que é esse parâmetro, né, de dar certo, qual que é essa perspectiva. Eu acho que a pergunta ficaria melhor ainda se a gente pudesse dizer assim, o que eu tenho que aprender dentro dessa relação. Porque quando a gente pensa nessa sinastria, a gente tem alguns ganchos harmônicos e ganchos desafiadores, e toda relação tem ambos, né? E uma coisa que eu ouvi num curso sobre sinastria, que é assim, e depois eu pude entender melhor isso, é que uma relação que não tem os seus desafios, ela tende a não acontecer. Porque os desafios que vão estreitar o laço, né? Sabe? Porque, por exemplo, as pessoas que chegam para procurar fazer uma sinastria são pessoas que já passaram por um processo de fervor, de paixão, e já estão num lugar assim de maturidade, e juntas decidem aprofundar, entender o caminho da relação.
Porque, inclusive, nesse sentido, assim, de ética e tal, né? A gente não faz fofoca astrológica, né? Não pode, não dá para fazer isso, né? Então, quando a pessoa contrata para fazer a sinastria, precisa que o outro esteja de acordo. Sabe? Não é sobre, vê aí o mapa dessa pessoa para mim. Isso não faço, não dá para fazer isso, assim, é muito desrespeitoso, né? Então, sempre quando eu faço um primeiro atendimento da pessoa, depois do parceiro, e no terceiro encontro, uma leitura sobre a composição, né? Sobre o que um mapa traz para o outro. E é legal porque primeiro a gente separa, para a pessoa conseguir ter a clareza de si mesmo, e depois a gente consegue falar sobre esses ganchos, assim. E são algumas técnicas, né? Mas só para a gente poder trocar, para você conseguir perceber algumas coisas, umas coisas mais simples, assim, que é a sobreposição de mapa. Então, de repente, se, um exemplo, eu tenho Sol em Sagitário, e Mercúrio em Sagitário, Marte em Sagitário, cada um desses tem uma representação, né, sobre a minha personalidade. E aí, o entendimento no mapa astral da pessoa, onde é que tem o signo de Sagitário? Qual casa que tem? Aí, digamos que a pessoa tem o signo de Sagitário na casa 6, que fala sobre trabalho, dia a dia, rotina. Então, isso vai dizer diretamente que a minha identidade, a minha personalidade soma na pessoa, principalmente na área do trabalho, na área da rotina, na área do dia a dia. Eu consigo auxiliar e ser essa parceria. Só que uma outra coisa legal que é assim, ônus e bônus, né? Ônus e bônus. Porque, por exemplo, digamos que eu tenha, sei lá, esse Sol aí tem uma quadratura. Depois eu vou falar dos aspectos e tal, tentar. Mas eu fico tentando sair do quadradinho, assim, dessa coisa mais. E ser um papo assim que a gente consiga, inclusive, gostar de ouvir, né? Precisa ser legal. Mas digamos que eu tenho uma quadratura com Saturno. E que na prática, na minha personalidade, com Sol, né? Isso vai me trazer a necessidade de um ajuste, um desafio sobre medo, restrição. Então eu sou um pouco, né, dentro dessa perspectiva sagitariana de buscar, de alçar, de ter coragem, eu tenho alguns receios, eu preciso de alguns ajustes. Claro, aí a gente vai aprofundar, né, para ver onde é que está o Saturno, como é que desata esse nó e tal, mas esse é outro papo. Mas aí na prática, nessa relação, eu vou levar isso que eu sou. Então essa tensão vai junto, né? Sabe? E aí uma outra coisa, desvendando e tal, né? Pensando nessa oposição, né? Casa 7 e casa 1 do mapa individual. E por que é uma iniciação, né? Porque a partir da relação com o outro, que a gente começa a perceber quem a gente é. Somos seres que, naturalmente, as relações nos possibilitam uma consciência maior sobre a gente mesmo. É isso. É esse espelhamento. É através das relações que eu consigo perceber quem eu sou, sendo repetitivo. E tem um lance que na psicologia a gente chama de projeção. E é justamente esse papo sobre a casa 1 e a casa 7. Porque muitas vezes a pessoa não reconhece quem ela é. E ela projeta no outro a tensão dela. E muitas vezes o outro também não percebe a si mesmo e tem uma ressonância nessa troca, né? Ele acaba comprando isso, porque existe uma sincronicidade, ninguém se relaciona com ninguém por acaso. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, da mesma forma que eu estou aprendendo a me reconhecer, o outro também está, e a gente junto somos ferramentas, né, desse desvendar. E muitas vezes acontece, isso a gente consegue ver inclusive no mapa, né, sobre essas projeções. E projeção é justamente eu pegar algo que é meu e depositar no outro. E ainda fazer o outro acreditar que é dele. Então eu estou fazendo isso com você que... E aí é como se eu tivesse o outro como... Dependendo de qual projeção que era, mas como bode expiatório, né? De algo que eu não reconheço em mim mesmo. E essa dança, né? Essa lapidação, essa jornada e tal, né? Casa 1, casa 7. E tem aquela coisa assim, por exemplo... Eu já volto lá pro lance da sinastria, né? Mas, por exemplo, tem aquela coisa assim que... Quando eu tô com dificuldade na relação... É legal que eu volte pra mim, né? Volte pro eu, pro meu ascendente, que eu volte a me relacionar comigo, que eu tenha um tempo comigo. Vou lá me levar para sair, vou me levar no cinema, vou
vou reconhecer de novo que eu gosto e tal, então é saudável que eu distancie um pouco. Da mesma forma, se eu estou muito concentrado em mim mesmo, é legal que eu saia, que eu tenha relações, que eu troque, né? Então, é um eixo também de ajuste nesse contexto, e propriamente dito de reconhecimento, né? Claro que na teoria é mais simples do que na vivência, né? Porque tem outra coisa assim também. Eu falei do lance do regente, para que você coloque nos comentários, não esquece de colocar não, coloca lá a posição do seu mapa, para a gente poder trocar sobre isso, é bem interessante. Mas, por exemplo, a posição do regente, planeta regente da casa 7, né? Para quem não está familiarizado, cada signo tem um planeta que é regente, que é o que é como se fosse o chefe daquele signo. Chefe não é uma boa palavra, né? Mas o regente, que rege, né? E aí a posição desse regente no mapa astral vai dizer, inclusive, do que eu busco nas relações, do que para mim é importante na relação, mesmo que eu não saiba. Então, de repente, digamos que o regente no meu mapa, né? O regente da casa 7, ele está na casa 10. E a casa 10 fala sobre carreira, futuro, trabalho, essas questões. Então, mesmo que eu não saiba, a relação para mim, ela tem essa importância de ter um futuro, de ter uma construção, de ter, inclusive, uma perspectiva profissional de crescimento, de ambição. E se não tem isso, eu posso dizer, não me alcança, não me satisfaz, chega um momento que eu falo assim, não serve para mim, porque viu um ideal, sabe? Ou se a gente tem o regente da casa 7 na casa 4, então essa relação, ela também passa por um lugar da importância da família, da origem, é como se eu precisasse que a pessoa tivesse esses valores familiares e essa importância no sentido do pertencimento, sabe? Ou se tiver também na casa 2, que fala sobre dinheiro e valores, então sim, uma das questões para mim dentro do relacionar-se é o sustento, é o dinheiro, sim. E o legal de poder pensar e trocar sobre essa linguagem da astrologia, pelo menos eu aprendi muito nisso também. Inclusive tem um caso que eu nunca esqueço, assim, ficou marcado para mim. Bem no comecinho desse uns 10, 11 anos atrás, né, quando eu terminei o curso de astrologia. E aí eu lembro que eu fui atender a irmã de uma amiga. E tal, atendi a amiga e tal, e fui atender a irmã dela, e ela tinha um relacionamento com a pessoa que era casada, né, uma pessoa não disponível, né, assim que fala. E eu lembro que eu fiz um julgamento moral, e eu não consegui, inclusive, disfarçar. Eu não achei certo. E na prática aquilo foi um erro meu. Porque nesse sentido de astrologia, e aí depois, né, foi bem no comecinho, e depois inclusive eu pedi ajuda para um professor meu, e ele me auxiliou, e enfim, no sentido de entender que a astrologia ela não é moralista, não é sobre julgamento moral, não é sobre o que eu acho que é certo, o que é errado, porque depois eu fui estudar, aprofundar e tal, e é isso, assim, cada pessoa dentro do seu contexto, do seu aprendizado, e isso também está escrito no mapa. A relação da pessoa, né, a disponibilidade da pessoa, a tendência da pessoa, em qual tipo de relação que ela acaba atraindo, que é essa coisa que a gente fala assim, rolou uma química e tal, né, então a gente vai ver no mapa por um outro olhar, outro nome, né, inclusive desses ganchos que a gente pensa que ganchos que eu coloquei, né, desafiadores e ganchos harmônicos, muita gente, quem já tem uma linguagem da astrologia, fala sobre a Vênus, sobre a Lua, que são importantíssimas, sim, dentro desse contexto. A Lua, no dia a dia, e a Vênus no sentido mais de afeto, mais profundo, assim, inclusive de possibilidade de um amor e tal, de uma ressonância, né? Mas o Mercúrio também é legal. Porque, de repente, tem a paixão, tem todo aquele contexto, mas depois que passa um período, o que fica, o que sustenta é a comunicação. E se o Mercúrio em si, ou os Mercúrios, né, dos dois mapas, pensando ainda de novo na questão da sinastria, eles não têm um aspecto harmônico, e aí isso dá ruim.
Dá ruim no sentido assim, sabe? Minha mãe fala isso, né? Você fala Lé, a pessoa entende Cré. E não tem jeito. Ou eu ouvi de uma amiga astróloga, ela fala assim, o software lá roda no Windows e o outro roda na Apple, né? E aí os sistemas não se conversam, né? São incompatíveis, né? E não é nem sobre estar certo nem sobre estar errado, né? De novo, essas questões, né? Então, agora uma outra questão que é legal a gente chancelar aqui, né? Tá falando de casa 7, e abrange muitas coisas, assim. Eu poderia ficar aqui horas e tal, mas eu quero trazer o contexto. Mas um outro benefício dessa linguagem da astrologia, trazendo, né, desse olhar de ser imoral, né? Inclusive eu li um livro que chama Alma Imoral. É um livro fininho, é de um rabino. Eu esqueci o nome dele. Quem lembrar, coloca aqui pra mim. Eu li faz tempo e tal. E marcou pra mim e foi um aprendizado nesse sentido, assim, porque essa questão moral, ela não tem nada a ver com a nossa essência direta. É uma questão social, né? São outras questões. Tanto que a gente sabe, né? Em outros países tem outras formas de relacionar-se em si. E é legal a gente conseguir ter essa perspectiva, porque isso expande a nossa consciência, né? Expande a nossa consciência no sentido, inclusive, da gente conseguir seguir o nosso próprio padrão, né? É isso, que aí parte desse contexto de autoconhecimento. Porque às vezes a pessoa vai sendo levada, né? Ainda mais falando de relações, ela vai sendo levada, né? Vai sendo levada. Inclusive, eu atendi uma moça ontem, e ela me falou disso, né? Falou assim, eu fiquei casada durante 18 anos, e olhando daqui eu me anulei, assim, eu me distanciei muito de mim, foi muito ruim pra mim, tô muito longe de quem eu sou. E aí é legal que no mapa astral dela, ela tem a Lua recebendo a quadratura de Vênus. Tô complicando um pouquinho mais, né? Mas isso no mapa astral traz uma tendência a pessoa ser sugestionável. Eu adoro essa palavra. Eu adoro porque tem um aprendizado nela, assim, sabe? De um outro livro que eu li, acho que eu já comentei isso aqui, que fala que o ser humano ele é um pouco sugestionável e tal. E quem tem esse aspecto tem muito disso. Na prática tem uma relação aí na criação, a memória, a relação com a mãe, que a pessoa tem que ser boazinha, dificuldade de falar não. E ela vai sendo levada assim, sabe? E não é legal, né? Óbvio, né? Então, voltando pro maior benefício de ter astrologia, é justamente entender que cada mapa é um caminho. Cada mapa é um aprendizado. Não existe uma fórmula, uma receita que todos nós nos encaixemos. Não existe. E aí o legal é isso, assim, por exemplo, se a pessoa tem muita coisa na casa 7, é porque ela tem muitas questões de aprendizado, inclusive das relações. Então, de repente, ela tem Saturno na casa 7. Então, corre o risco dela se relacionar com alguém que incorpore esse arquétipo saturnino e faça as vezes de Saturno na vida dela. Ou vice-versa, né? Depende dos aspectos, a condição do mapa, a composição do mapa em si, né? Mas tem essa peculiaridade. E o que eu estou dizendo é que o lance do mapa astral adianta um passo, né? A gente entender algumas coisas, né? Desse aprendizado, dessa facilidade, inclusive do tempo que isso pode acontecer, qual o ciclo que a pessoa está atravessando, como que é para ela, né? O valor da relação. Então a casa 7 ela é muito rica nesse contexto, né? De iniciação mesmo. Aqui é um divisor de águas. Inclusive, eu falei disso, teve um menino, né? Que, por exemplo, imagina que a gente tem aí 12 áreas da vida, né? A vida é dividida em 12 fatias. E a casa 7, essa fatia do relacionar-se em si, né? E muitas vezes algumas pessoas depositam a vida inteira no relacionamento. Porque eu falei sobre a casa 1 muito, falei sobre a casa 2, falei sobre a casa 3 e tal. A gente vai falar das outras casas, mas a pessoa só atua, só tem valor,
só se comunica, só tem família se ela está se relacionando. O hobby, o que ela gosta, se ela estiver se relacionando. O trabalho, se ela estiver se relacionando. E uma coisa legal da gente perceber e dividir, assim, conseguir ter essa percepção, é que é o seguinte, assim, o barco ele balança. E naturalmente, as áreas da vida, isso a gente consegue ver no mapa, elas vão passar por um ajuste para todo mundo. Ninguém tá tão resolvidão assim, ninguém é tão seguro quanto a gente pensa. E todos nós estamos aqui nesse aprendizado. Pensando nessa questão, né, da relação e tal, eu penso que a pessoa que é muito normal não é confiável, muito resolvidona e tal. Horrível falar isso, né? Mas, né, bater nesse papo. E aí, de repente, se a área do relacionamento ela sacode e a pessoa não tem as outras áreas, né, apropriada dela mesma para ela se sustentar, e aí fica muito mais difícil, sabe? Então é legal conseguir ter essa percepção, porque às vezes a pessoa coloca toda a vida dentro da relação, e é legal a gente conseguir também ter ou preservar, né, a nossa individualidade, né, nesse eixo, ainda pensando casa 1 e casa 7, né. E aí voltando para a provocação inicial, né, se o relacionamento vai dar certo, né, e aí depende, né, depende o que quer dar certo dentro do seu mapa astral, depende qual que é essa expectativa, porque dentro desse contexto, eu também acho que se tem um aprendizado, se a gente não aprende na relação, a gente é capaz de entrar em várias relações com o mesmo aprendizado, nessa repetição. Inclusive tem um menino que eu atendi ele, acompanhei ele, né, na trilha astrológica e tal, e aí ele ficou nítido para ele, né, a gente trocando, no mapa astral dele tinha ali muitas coisas na casa 7, ele é um ariano de casa 12, tem o ascendente em Áries também, muito impulsivo, né, muito rápido, tem muita pressa, né? E ele tem Plutão, tem Urano, tem Saturno na casa 7. E aí ele falou pra mim assim, a primeira eu tive essa sensação dela ser ingrata, a segunda também, a terceira também, a quarta também, e agora já próximo da 7ª, eu preciso de um astrólogo, porque não é possível, né? Que todas são ingratas, é muita coincidência. E aí eu brinquei com ele e falei assim, será que não tem a ver com você, né? Com essa expectativa, com o que você busca, né? Como que, acho que não tem nada a ver com o outro às vezes, né? E a gente aprofundou o papo, assim, foi bem legal mesmo, assim, foi transformador. E é isso, assim, né? Casa 7. Eu poderia ficar aqui horas, assim, a casa 7, ela enfim, é onde a gente separa aí, né? Os meninos, as meninas das mulheres, dos homens, né? Aqui que a gente começa a perceber quem é a pessoa realmente, né? Para depois chegar na casa 8 e tal. Então tem outras questões. Mas é isso, casa 7. Eu espero ter te alcançado de verdade, assim, nessa troca, nessa nossa parceria. Eu não acredito que nessa parceria, que nesse nosso acordo, você ainda não curtiu o canal, você ainda não se inscreveu. Acho que é importante para a gente manter nossa relação, né? E eu vou colocar aqui no final do vídeo esses vídeos que eu tô falando sobre as casas, que é muito legal. E é isso, espero ter te alcançado aí. Curte, comenta, compartilha, tá? Não esquece de comentar. Fica comigo aí, tá? Vamos bater esse papo.